Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar com vocês sobre os casos dos filhos com câncer ou qualquer tipo de enfermidade que necessitam do acompanhamento dos pais e também dos casos dos próprios empregados. Então, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar e principalmente não deixe de ativar a notificação, aquele famoso sininho, para que você sempre acompanhe os vídeos novos aqui do canal. Fechado? Vou deixar também aqui o arroba da minha rede social para que, se você tiver interesse, você me segue lá. Bom, gente, em relação às crianças, a CLT, no seu artigo 473, ela prevê como falta justificada dos pais o acompanhamento às consultas médicas dos filhos até 6 anos de idade, uma vez ao ano. Priscila, você concorda? Não, porque a gente sabe que criança ela demanda um certo cuidado, principalmente no início da vida. A gente sabe que a ida ao pediatra é muito maior do que uma vez ao ano. Então, como é que a gente fica, principalmente nos casos em que as enfermidades forem mais graves desses filhos? CLT, a gente só tem essa previsão, a gente tem uma omissão em relação aos outros casos. Analogicamente, a gente pode utilizar também, dentro do artigo 473, uma previsão que diz que para os portadores de câncer, há o afastamento legal, justificado, de 3 dias a cada 12 meses para que sejam feitos os exames complementares, preventivos, enfim. No meu entendimento, esse tipo de previsão também pode ser aplicado para os pais que acompanham os filhos com câncer. Agora vamos para os casos gerais também, não só os portadores de câncer. A gente tem o artigo 12 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é obrigação do Estado, enfim, de uma forma geral, a saúde do menor deve proporcionar, então é uma obrigação, é um dever, o acompanhamento em tempo integral dos pais ou responsáveis desse menor. Então, vejam que a gente sabe que a CLT é de 1940 e bolinha, então a gente precisa recorrer a algumas legislações para que a gente atenda os casos sociais. Então a gente tem essa previsão. E os benefícios, como é que ficaria nos casos, da criança com câncer? A Lei Orgânica da Assistência Social, a LOASA, ela prevê o amparo assistencial. Normalmente eles são aplicados para pessoas idosas, mas para crianças de 0 a 10 anos e de 12 a 18, há esse pagamento desse benefício, que equivale a um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212. Mas tem uma previsão que precisa ser respeitada. A renda familiar, ela tem que ser 1/4 do salário mínimo. Fora isso, a criança, no caso, ela não tem o direito a essa assistência, esse amparo financeiro. Outra questão que a gente também pode se utilizar de forma analógica, equivalente, é o auxílio-doença. Se esse pai, ele faz a declaração de dependência desse filho, portador de câncer, pode-se recorrer ao auxílio-doença, ainda mais se esse pai ele precisar ficar afastado muitos anos, enfim, um tempo razoavelmente considerado para o tratamento do seu filho. E por último são os atestados médicos, mas os atestados são tanto da criança como dos pais como acompanhante. Porque se for atestado do pai, isso equivale a um abono de uma falta, porque o atendimento foi para o pai. Então, nesse caso, como é uma exceção à regra, a gente tem que apresentar tanto o da criança como também o do pai como acompanhante. Voltando à questão um pouquinho que eu esqueci de falar com vocês, sobre a questão do auxílio-doença, como é que eu faço essa declaração de dependência, Priscila? Bom, basta que o empregado, logo após o nascimento do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos, apresentem à empresa a certidão de nascimento. Então, automaticamente, quando esse pai declarar ao INSS, enfim, no caso o pai não, mas a empresa vai fazer a declaração da CEFIP, enfim, do GPS, do INSS desse empregado, vai constar como dependente o filho. Inclusive, essa apresentação dessa declaração de dependência, ela não vale somente para os casos de doença dos filhos, principalmente para as questões de pensão. Então, é importante fazer essa declaração de dependência. E em relação aos empregados, como é que fica?
Bom, aí a gente vai com o atestado médico do próprio empregado. Lembrando que ele apresentando o laudo médico, diagnosticando a doença, ou o próprio câncer, ele vai apresentar a empresa, mais os atestados de afastamento. Lembrando que durante os 15 primeiros dias, quem faz o pagamento é a empresa, o restante é o INSS, ele vai passar por uma perícia e aí ele consegue o auxílio doença. Eu vou deixar o vídeo aqui na referência para vocês. O empregado também, quando ele tem uma enfermidade, principalmente o câncer, ele pode se valer do acidente, auxílio acidente, que eu também vou deixar aqui o vídeo para vocês, porque ainda mais se ele tiver qualquer tipo de sequela, qualquer tipo de incapacidade. Então, primeiro a gente utiliza o auxílio doença, depois o auxílio acidente. E por fim, a gente pode se valer, se ele tiver uma incapacidade comprometedora, aposentadoria por invalidez. Aí ele dá a entrada, desde que ele esteja na condição de segurado, ou seja, o cadastro dele esteja ativo no INSS, ele pode dar entrada. E também, se ele necessitar de um acompanhamento permanente, essa aposentadoria, ela aumenta em 25%, é como se fosse uma ajuda para esse empregado. Tá bom, gente? Então é isso, espero que esse vídeo ele ajude você de uma forma, de alguma forma, na verdade, né? E aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá. Tchau, tchau. Forte abraço.